Olá, gurias, olá, guris, tudo bem? Hoje eu venho com esse vídeo aqui para falar como é que fui indicada para bariátrica. Então vamos lá. Eu sempre tive dores na coluna, né, região lombar, e isso foi agravando depois da minha primeira gestação. A cada, sei lá, uns 2, 3 meses eu tinha uma crise, aí ia, tomava remédio, ia e fazia aquilo e tal. Agravou bem mais na segunda gestação e o ano passado as crises foi assim, uma semana em casa, uma semana no hospital, uma semana em casa, outra no hospital. Não assim de internamento por vários dias, mas assim, ter uma crise e só a medicação, né, via oral não adiantava, tinha que ser na veia. Então assim, tinha crise e ia pro PS tomar direto na veia, era a única coisa que resolvia assim, tirava com a luva, sabe? Então, depois de várias crises, eu fui indicada ao ortopedista e ele pediu para mim fazer uma ressonância, se eu não me engano. Mas não era com contraste. E aí eu fiz uma ressonância e lá saiu que eu tenho protusão na L2, L3, L4, L5, tenho hernia de disco, tenho bico de papagaio e tenho uma protusão, não sei se é S21, S alguma coisa, daqui a pouco eu mostro o papel. Que é a última vértebra, que ela é ali ligada meio com a... Se eu tiver errado, me corrigem, mas é até onde, né, foi explicado pra mim. Da medula óssea aqui, a cartilagem já tava bem gasta, então por isso que eu sentia uma dor terrível. Era uma dor, assim, com falta de ar, uma dor que se travava, assim, sabe? Da cintura para baixo, você não conseguia andar, você não queria... Você não sabia falar, não sabia respirar, era bem complicado, bem tenso. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho uma pasta com todos os meus exames. Eu fiz essa pasta porque a doutora pediu, né, que na hora do internamento eles pegam bastante coisa, né. Então, a minha primeira cartinha, né, foi o do ortopedista. Esse daqui foi dia 26 de agosto de 2020, não sei se vocês vão conseguir ver. Aí aqui tá toda a prescrição do que eu tinha, que é isso, ressonância magnética, redemonstrando protusões L3, L4 e L4 com L5, mais L5, 2, 1, hernia centro lateral esquerda, bico de papagaio com compressão de raiz S1, que esse quadro gera dores na coluna lombar. Então, assim, essa primeira cartinha aqui, ele fez, não com a intenção de mandar para bariátrica, né? Eu passei por outros médicos, que eu fui numa clínica especializada ortopedista, para fazer a cirurgia da coluna, né? Que nesse caso eu já teria que fazer porque não estava adiantando. Então vamos lá. A procura do cirurgião da coluna não é fácil, não é todo mundo que opera, porque é uma cirurgia bem delicada, né, na coluna. Então, enquanto isso, o doutor pediu para mim fazer sessões de fisioterapia. Ou seja, todo dia, na hora do almoço, eu ia lá para levar o... Eu esqueci o nome, mas é um choque, né? Um choquinho que eles dão na coluna. Aí você faz alguns exercícios lá para ver se o nervo, ele dá uma esticada e não pressiona muito, né? Então, eu fiz essas sessões de fisioterapia, porém, não adiantou, eu continuei com as crises, que foi onde que o Dr. Anderson, que ele é ortopedista, aí ele indicou aqui pra minha endócrina, né? Pediu pra mim achar um endócrino, porque nesses casos, só perdendo peso, né? Aí, junto com o outro ortopedista, que é o cirurgião que ia fazer, né, que eu consegui, depois de várias procuras, fazer, ele também chegou à conclusão. Tipo assim, a gente tem duas saídas. Eu achei bem legal porque ele foi bem explicativo,
né, e falar do risco da cirurgia na coluna em si. Ele mostrou todos os, né, os benefícios. Porém, é uma cirurgia que eu posso fazer hoje e daqui a um ano voltar tudo de novo, né? É que nem um joelho. Mexeu uma vez, mas isso não é garantia que não vai mais doer. Então, ele sentou, conversou comigo e falou: ó, Analice, a gente tem duas saídas. A gente opera a coluna, mas é extremamente minuciosa. Ou você emagrece e tira um pouco do peso da coluna. A gente tá com essas duas hipóteses. Aí ele falou assim: entre as duas, eu prefiro que você então tenta emagrecer. Por quê? Aí foi onde que ele explicou, porque a coluna é um lugar sensível, pode ser que resolva agora a cirurgia, mas com o seu peso ele vai, né, pesando de novo e você vai sentir a dor, ou seja, a cirurgia não ia valer de tanta coisa. O que ele fez? Aí, junto com, né, a equipe, pediu pra mim ir pra achar um gastro. Lá vou eu. Fui, tudo pelo plano de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde. Fui atrás de um gastro. Aí o gastro fez a cartinha. Deixa eu ver se eu tenho a cartinha do gastro aqui. Ele fez, né? Assim, não é chegar lá e pegar a cartinha, viu, gente? Você passa, ele faz uma avaliação, né? Com você. Onde que eu peguei esse daqui? Faz uma avaliação do seu peso, altura. Ai, acho que tá aqui. Eles fazem um monte de coisa lá pra ver se você realmente se enquadra, tá? Porque se você não se enquadra, não tá aqui do gastro, nutricionista, psicóloga. Enfim, gente, isso aqui eu vou mostrar no próximo vídeo, que é o... Não tá aqui. Eu fui no gastro e ele fez lá a recomendação pro plano de saúde, né? Pra mim dar entrada na gastroplastia, né? Que seria a bariátrica. Então, eu peguei essa cartinha, fui até o plano de saúde, fiz o pedido para liberação e eles te mandam para um lugar que faça, né, essa cirurgia. Aqui em Curitiba a gente tem o Instituto Nassif, Paulo Nassif, que ele é bem recomendado. Na verdade, eu acho que a maioria passa por ele. A agenda é bem demorada, né? E eu comecei lá. Então, eu comecei na equipe médica do Instituto Paulo Nassif. Participei das palestras, porque assim, você pode ter o plano de saúde, só que você não opera assim da noite pro dia. Você tem que ter todo um trâmite, você tem que participar de palestra. Tem gente que espera 1 ano e meio, né, pra fazer, inclusive no Instituto Paulo Nassif. Se você for fazer todas as palestras e todos os acompanhamentos, dá entre uns 8 meses, 1 ano, dependendo do seu caso, né? No meu caso, como eu já tinha a cartinha do gastro, já tinha a cartinha do ortopedista, que foi quem recomendou. Então, eu já tinha meio caminho andado. Porque assim, quando você vai para o instituto, lá tem a psicóloga, lá tem a endócrina, lá tem a nutricionista e lá tem o gastro, que é o Dr. Paulo Nassif. Então, 4 cartinhas você já tem, que são as 4 principais cartas que você tem que apresentar para o plano de saúde, dizendo que você tá apta para fazer a cirurgia. Então, tá, eu fiz algumas sessões? Não. Eu fui em 2 consultas com a endócrina do instituto, passei pelo doutor, né, que é o gastro, aí ele indicou a cirurgia, né, a melhor método de cirurgia, que tem a bypass e tem a sleeve. Então, fez todo o MC e tal, e fez todo aquele cálculo lá para ver o resultado final de quantos quilos eu tinha que perder, quantos quilos permanecer e tal. Fui na psicóloga e fui uma vez na nutricionista.
Durante esse período, que demorava entre um mês e meio, até a próxima, né, consulta com seja qual for o médico, que eles tentam marcar tudo no mesmo dia, né, pra você não ter que voltar, até porque ficar longe de Pacas. Então, e nesse período a gente ficava fazendo palestras, porque isso contava o plano de saúde. Toda vez que você ia fazer a palestra, você recebia um token, que no meu caso é o Plano 1000, dizendo que você participou da palestra, ou seja, eram 12 palestras, uma vez por mês, então você coloca nas contas, um ano até você operar. Nesse um ano eles falam os métodos de você tentar perder pesos sem a bariátrica, vários métodos. O que aconteceu comigo? Eu moro em região metropolitana, né? E o instituto fica, não sei se é Batel ali, Mercedes, lá para aqueles lados, longe daqui, sabe? Para ir de ônibus era meio contramão, de Uber era caro, e isso ia cansando, sabe? Então, conversando, navegando por aí, porque a gente tem que ter, se a gente tem uma ferramenta, a gente tem que ir atrás, né? Conhecer tudo. Comecei a acompanhar vários Instagrams de pessoas que fez a bariátrica, tanto pré ou pós, comecei a acompanhar tudo, até que eu vi um Instagram de uma menina, que é a Ali, hoje em dia a gente é colega de bari, e eu vi que ela tinha operado em Curitiba, e eu fui tirar as dúvidas, né, sobre como que foi a operação e tudo, e ela contou que ela tinha operado com uma doutora e tudo, e eu falei, né, sobre o meu caso dentro do instituto. Gente, eu não tô falando mal, nem tive tempo, né, de ficar, assim, com os profissionais e tudo pra falar alguma coisa. A minha questão foi o trajeto que eu tinha que fazer, né, e a demora. Enfim, conversei com ela e tudo, e ela recomendou a doutora, que é endócrina gastro, né? Ela é gastro, a doutora Solange Cravo Bettini. E eu marquei uma consulta com ela, porém, ela não atende o meu plano de saúde. Ela atende assim, se você for fazer a cirurgia com ela cobre porque ela faz pelo hospital, então você não paga para ela, só que os retornos depois, que a gente tem que ficar no mínimo um ano com a nossa equipe médica, né? Eles recomendam, e ela cobra a consulta, né? Mas de resto ela não cobra. Aí eu fui na consulta com ela, né? Eu já tava com meio caminho andado, como eu falei, tava com o papel do ortopedista. Eu tava, acho que na minha terceira sessão de psicóloga, e faltava da endócrina, que até então eu não tinha conseguido alguém que liberasse, né? Porque todo mundo não tava a fim de liberar. E aí eu fui numa consulta com ela, já mandei todos os exames que eu tinha, todas as cartinhas que eu tinha. Então, assim, foi muito rápido, porque o que eu não tinha, ela já pediu. Exames de sangue, não, de sangue eu já tinha, e do cardiologista, faltava. Aí ela pediu também, então todos os exames que eu não tinha, ela pediu. E com isso eu fui, fiz todos os exames em menos de um mês, levei para ela e aí ela avaliou. Aí eu tive que pegar a cartinha do cardiologista e ela foi e indicou a endócrina, um amor de pessoa também. Eu fui, marquei com ela, doutora Luciane, e na primeira consulta também ela já viu, né, todas as cartinhas dos médicos e me liberou e fez a cartinha dela. Com tudo isso feito, com todas as cartinhas já em mão, ela foi e deu entrada no plano de saúde para fazer a liberação da cirurgia, né? Então, assim, demorou. Eu acho que comecei a dar entrada em agosto, né? Primeira consulta com a doutora foi em agosto, quando foi dia 23 de outubro, eu operei. Foi uma cirurgia muito simples, bem tranquila. Ela foi por vídeo, né? Gastroplastia por vídeo.
A doutora também muito atenciosa, deixou eu bem à vontade, bem tranquila, sabe? E foi isso. O motivo de eu chegar à bariátrica, né? Foi a minha coluna, né? Porque cada um é cada um, né? Tem gente que vai pela obesidade mesmo, tem gente que vai pelos os problemas de saúde com a obesidade, então tem vários motivos. Como eu estava, a gente não percebe, mas como eu estava acima do peso e a coluna não estava aguentando, então foi um dos motivos que dentro do Roda ANS foi liberada a minha bariátrica. Então é isso, por isso que eu fiz. E no próximo vídeo eu vou mostrar então o passo a passo do pré-operatório. E é isso.